Fala galera, professor Deiko aqui com você mais uma vez. Nesse vídeo a gente vai fazer a resolução do bloco de itens do número 48 até o 55 do PAS 2 de 2024, tudo certo? Então veja bem, esse bloco de itens começa aqui com uma tabela. Essa tabela é muito importante para nós porque ela é uma tabela que já era uma obra do PAS. Então se você pega aqui, ó, a fonte, ele deu essa fonte aqui para nós como sendo ali o seguinte, colocou aqui, ó. Fonte: Ministério das Minas e Energias, Resenha Energética Brasileira de 2022. Isso aqui, para quem acompanhou a matriz, estava lá na matriz, então a gente já podia esperar a utilização desses gráficos e tabelas que vinham nessa resenha, tudo certo? Esse gráfico em específico, ele está mostrando aqui o tipo de matriz energética, quantos por cento isso representa da matriz brasileira, e também tem a valoração em gigawatts-hora de quanto isso aí representou ali o consumo energético brasileiro no ano de 2020 e 2021, beleza? Então, tendo entendido o que é a tabela, a gente pode ler o comando. O comando fala o seguinte, ó. Tendo como referência os dados apresentados na tabela precedente, que mostra a oferta interna de energia elétrica no Brasil nos anos de 2020 e 2021 e os diversos aspectos a ela relacionados, julgue os itens 48 a 53 e assinale a opção correta nos itens 54 e 55, que são do tipo C. Então, o item 48, que é o primeiro que a gente está observando, diz o seguinte, ó. Moléculas de dióxido de carbono produzem efeito estufa devido à sua alta capacidade de refletir a radiação eletromagnética incidente sobre eles. Aqui a gente precisa ter uma ressalva, precisa tomar um cuidado. Por que a gente precisa tomar um cuidado? Olha só, quando a gente está falando de efeito estufa, é muito comum a gente ter algumas descrições que dizem o seguinte, tá? Vou fazer a descrição que normalmente é feita aqui. Você tem o planeta Terra. Este planeta Terra, em volta dele, a gente tem uma camada atmosférica, estou fazendo aqui em roxo. Vamos dizer que isso aqui é a nossa camada de dióxido de carbono por hora, certo? E o que acaba acontecendo? Esta camada aqui recebe radiação vinda do Sol. A radiação vinda do Sol tem altíssima frequência, então ela vai passar aqui com grande facilidade, grande poder de penetração, tudo bem? Quando chega na superfície terrestre, essa radiação que o Sol emite, ela é absorvida pela Terra e a Terra reemite isso na forma de uma radiação infravermelha. E é uma radiação infravermelha com uma frequência menor. Então chegou uma frequência alta, ela emite uma frequência mais baixa. Quando essa frequência encontra as moléculas de dióxido de carbono da atmosfera, o que normalmente se diz ali quando você está ensinando isso aqui no ensino fundamental? Você fala que essa camada atmosférica reflete parte dos raios que a Terra emitiu e envia o restante aqui para cima. Isso é um problema quando a gente encontra uma questão como essa do PAS. Por quê? Na verdade, o dióxido de carbono ele não está refletindo a radiação infravermelha que a Terra emitiu. O que ele faz é o quê? Ele vai absorver esta radiação, então ele absorve a radiação. Ele é um ótimo absorvedor de radiação infravermelha, então é que ele absorve aquela radiação que a Terra enviou até aquela camada, e depois de absorver, né, quando a gente absorve energia, a tendência é que a gente reemita isso. Então, ele vai reemitir essa energia que foi absorvida, só que quando você reemite, né, ele absorveu vindo de um lado só. E aí ele vai reemitir, vou fazer aqui em preto, para vários lados distintos. Parte é reemitida para a Terra e fica aqui contida, isso é o efeito estufa, e outras partes são reenviadas para diversas direções, certo? Então, na verdade, o efeito estufa ele é agravado pelo dióxido de carbono não pela sua capacidade em refletir radiação eletromagnética, mas sim pela sua capacidade de absorver e reemitir radiação infravermelha. Então, esse item está errado, beleza? Vou colocar um asterisco nele devido a essa interpretação que normalmente é feita e pode ser que sim a banca traga como correto. Porém, o item está errado. Se trouxer como correto, a gente tem que colocar recurso, beleza? Então, o item 48 está errado e o asterisco para observar o que a banca vai dizer, mas ele está errado mesmo, beleza? Ok. Item 49 fala assim, ó. Placas fotovoltaicas devem ser escuras
para aumentar a absorção da radiação solar, o que diminui, em consequência, a reflexão. Bom, então, beleza, não vejo problema nenhum nesse item, eu já vou marcando ele aqui como correto. Por quê? A placa fotovoltaica, qual o objetivo dela? É absorver, né, a radiação solar, é receber essa radiação do Sol e conseguir utilizar a maior quantidade de frequências possíveis. Então, ela vai ser sim feita numa cor mais escura para fazer o quê? Para absorver mais dessa radiação, certo? Então, ela diminui o índice de reflexibilidade, fazendo com que a placa seja mais escura. Então, eu marco esse item aqui como correto. O item 49 está correto, belezinha? Vamos aqui, subir aqui para o item 50. Item 50 fala o seguinte, ó. A geração de energia elétrica a partir das fontes renováveis, hidráulica e eólica, é análoga à observada na operação de uma máquina térmica pelo fato de haver perda de energia na forma de calor no processo. Bom, aqui é o seguinte, quando ele fala que algo é análogo, que a gente está fazendo uma analogia, a gente tem que entender o seguinte, algo análogo é algo que ocorre da mesma forma que, não é igual, mas ocorre da mesma forma que. E isso aqui então torna esse item errado. Por quê? Veja bem, quando ele fala aqui das fontes renováveis, ele sugere a energia hidráulica, que aí a gente vai ter ali as hidrelétricas, e a eólica, certo? Então a fonte de energia é a água e o vento. Nessa situação, quando a gente tem energia hidráulica, a energia potencial gravitacional acumulada nas águas vai ser convertida ali em energia mecânica nas turbinas e posteriormente em eletricidade, enquanto a energia eólica, a energia cinética dos ventos, vai ser convertida em energia mecânica e posteriormente em eletricidade. O que a gente tem que tomar cuidado aqui? Nesse processo, há transformação de energia. Se a gente pensar na relação dos atritos e no sistema real, com toda certeza há perda de calor, porém a perda de calor não faz parte do processo de funcionamento, certo? Em uma máquina térmica propriamente dita, a gente sabe que para que ela opere e produza trabalho, para que ela consiga gerar trabalho, eu necessito ter uma fonte fria e uma fonte quente. Então a fonte fria, para onde o calor está sendo perdido, essa perda de calor, ela é de fato necessária para a existência e manutenção da máquina térmica. Então não são situações análogas, certo? As duas podem ter perda de calor sim, mas quando a gente pensa nas duas primeiras, hidráulica e eólica, que foi o que ele falou, a gente tem uma pequena quantidade dessa perda e essa perda não se deve ao funcionamento, vamos dizer assim, não é necessária para o funcionamento das duas. Ela ocorre porque, enfim, a gente sempre tem parte da energia dissipada em calor. Então o item está errado, não são análogas. Enquanto uma depende dessa fonte fria, dessa perda de calor para funcionar, as outras duas não. Beleza? Então tá errado. Vamos lá. O item 51 fala assim, ó, depois de um ciclo completo de funcionamento, não se verifica aumento da entropia do fluido de trabalho das máquinas térmicas. Olha bem o que eu digo aqui para você. Quando a gente está falando de entropia, é muito importante a gente lembrar que existem transformações reversíveis e transformações irreversíveis. Sempre que a gente está falando de um ciclo reversível, certo? A gente, de fato, ao completar um ciclo dentro de um padrão reversível, não teria aumento de entropia. Essa é a ideia dos ciclos ideais, como, por exemplo, o ciclo de Carnot. Após um ciclo completo, a gente não tem aumento de entropia num ciclo de Carnot. Porém, não obstante, todavia, quando a gente está falando de ciclos reais, tem que haver aumento da entropia, sim. Após um ciclo, a gente não consegue retornar inteiramente à mesma temperatura inicial. Então, num ciclo real, por mais que a gente tente manter a fonte fria e a fonte quente em temperaturas estáveis, a gente não vai conseguir fazer isso de fato. Então, a gente tem um aumento da entropia, sim, ok? O item não especifica se está se referindo a um ciclo reversível ou a um ciclo real. Então, o que a gente tem que interpretar aqui é o que está escrito. E como não está escrito qual a gente deve olhar, a gente olha para os dois. Dito isso, então, quando ele fala depois de um ciclo completo de funcionamento não se verifica, ele está afirmando que não há uma situação na qual pode ser verificada. Mas há. Então, esse item também está errado, pois se ele se referir a um ciclo irreversível, a gente vai ter sim um aumento da entropia. Tudo bem? Muito embora aqui eu também coloque um asterisco. Por quê?
Como ele está trabalhando com máquinas térmicas, é possível que a banca quisesse se referir aqui ao ciclo de Carnot, certo? Porém, ela não se referiu. Como não há referência nem no item, nem no texto, eu mantenho o gabarito errado e falo que sim, cabe recurso, caso ela venha como certo, e pode sim vir como certo se ela interpretou aqui ciclos reversíveis, beleza? Mas vamos lá. Item 52, fala o seguinte. Na geração de energia em uma usina termoelétrica, a queima de combustível fóssil produz gases de efeito estufa devido à impossibilidade de conversão completa de calor em trabalho em uma máquina térmica. Beleza. Cara, nesse item aqui, me incomoda uma palavra, me incomoda a palavra devido. Olha o que ele diz, vamos ler de novo. Na geração de energia em usina termoelétrica, a queima de combustível fóssil produz gases de efeito estufa devido à impossibilidade de conversão completa de calor em trabalho em uma máquina térmica. Veja bem, a gente de fato tem aqui a produção desses gases. Só que esses gases são produzidos devido a uma combustão química, né? A um efeito de combustão aqui tem a liberação do dióxido de carbono e tudo mais. Mesmo que esta combustão não ocorresse dentro de uma máquina térmica, eu teria a liberação de gases estufa. Então eu não posso dizer que a produção de gases do efeito estufa é devido à impossibilidade da conversão completa de calor em trabalho em uma máquina térmica. No caso da máquina térmica, as duas coisas estão acontecendo. A gente tem a queima do combustível que libera os gases estufa e a gente tem a impossibilidade de conversão por completo, né, desse calor liberado em trabalho. As duas coisas acontecem, porém, o fato de eu ter gases estufa sendo liberados não é devido ao fato de eu não poder ter a conversão integral do calor em trabalho. São coisas que estão acontecendo simultaneamente, mas que não estão, vamos dizer assim, diretamente relacionadas. Então, este item aqui eu vou gabaritar como errado, certo? Porque não é devido. Os gases estufa são sim produzidos, mas não devido à impossibilidade de conversão aí completa de calor em trabalho. Beleza? Esse foi o item 52. Vamos aqui, ó, para o último dessa parte, que era o item 55. Para conseguir fazer direitinho, eu vou apagar este desenho aqui do efeito estufa que eu tinha feito, para a gente ganhar um espacinho, beleza? Aí o item diz o seguinte, vamos ler ele aqui, ó. Considere que as usinas nucleares funcionem como máquinas térmicas descritas por um ciclo de Carnot, certo? Se é uma máquina térmica descrita pelo ciclo de Carnot, a gente precisa imediatamente, toda vez que você ouvir falar em ciclo de Carnot, lembrar que o rendimento de Carnot, de uma máquina de Carnot, é igual a 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Ouviu Carnot, lembrou disso daqui, certo? Nossa, esse aqui ficou feio, vou fazer de novo ele aqui. Então, a gente tem a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente ali. Então, beleza, essa é a nossa primeira percepção. Daí ele continua. Sendo a água esquentada de... Ai, cara. Achei que tinha parado de gravar. Não, tá tudo bem. Sendo a água esquentada de 25 graus Celsius até 174 graus Celsius e depois resfriada a 25 graus Celsius. Então, veja o ciclo. Eu tinha uma água a 25 graus Celsius, ela funcionou como fluido trabalhante, foi aquecida e depois foi resfriada até a temperatura inicial. E que não haja perda na conversão de trabalho realizada pela máquina térmica em energia elétrica. Então, o que está acontecendo aqui? Existe queima de combustível, calor liberado. Tem uma grande quantidade de calor liberado. Suponhamos que o rendimento seja de 50%. Então, 50% desse calor liberado vai ser usado para gerar trabalho. E todo o trabalho realizado vai ser convertido em energia elétrica. É isso que o item acabou de dizer para nós, beleza? Não significa que todo o calor vai ser transformado em energia elétrica. Significa que todo o calor que foi utilizado para gerar trabalho, então todo o trabalho é que vai ser convertido em energia elétrica, beleza? Daí vamos lá. Nesse caso, para a geração de toda a energia nuclear do Brasil em 2020, a quantidade de energia necessária para o processo de fissão nuclear foi. Então veja bem, a gente precisa então pensar no seguinte, a quantidade, nesse caso, para a geração de toda a energia nuclear do Brasil em 2020. Então, a energia nuclear, aqui ele me deu quanto dessa energia nuclear foi utilizada na forma elétrica. Então, se a gente vier aqui na nossa tabela, olha o que a gente tem.
por energia nuclear, estou pintando aqui de amarelo, no ano de 2020, que é o que ele solicita, a gente teve 14.053 gigawatts-hora de energia, né? Olha a unidade, certo? Então, o que a gente tem aqui é que o final de tudo, a energia elétrica, então eu vou colocar até assim, ó, elétrica, para a gente lembrar. Então, a energia elétrica que foi liberada, aí, vamos dizer assim, que foi utilizada, foi de 14.093 gigawatts-hora, certo? Então, no fim do processo, a gente teve isso aí de energia elétrica sendo produzido. Aí, o que a gente tem que pensar aqui, então? Isso aqui, ele me disse que é igual ao trabalho, né? Porque eu não vou ter perda da máquina térmica, do trabalho produzido até a energia elétrica. Então, eu posso igualar isso aqui, ó, ao trabalho que foi realizado pela máquina térmica. Então, vou falar aqui, ó, trabalho da máquina térmica. Certo? Só para a gente lembrar, trabalho térmica, fica assim. O que isso quer dizer para nós? Vamos encontrar aqui o rendimento, então, e lembrar do seguinte, quando você está falando de rendimento, além de poder escrever o rendimento em função das temperaturas, em função dos calores, você pode escrever assim, ó, o rendimento é igual ao trabalho que foi realizado sobre todo o que a gente tem aqui, que é o nosso calor quente. Tudo bem, que é o calor da fonte quente. O calor da fonte quente, para quem não se lembra o que ele representa, ele está representando exatamente o que a gente quer buscar, certo? O calor da fonte quente é justamente a quantidade de energia total que foi investida. Então esse aqui é o nosso total. Se ele é o que a gente vai buscar, olha comigo que interessante. O trabalho a gente tem. O rendimento a gente pode calcular em função das temperaturas. Então basta isolar esse que é quente. Olha o que a gente vai ter aqui, ó. A quantidade de calor quente, que é a energia total, né, que foi disponibilizada ali pelo processamento dessa fissão nuclear, vai ser igual ao rendimento, ao trabalho que foi feito, dividido pelo rendimento, que é o que a gente vai ter aqui, tudo bem? Só passei esse Q quente multiplicando e depois passei esse rendimento aqui dividido. Então agora, nossa montagem, nosso raciocínio já foi compreendido. O que a gente precisa fazer é, de fato, aplicar as equações aqui, tá? Vou só organizar aqui, levar isso aqui um pouquinho para cima e deixar um pouquinho menor. E vou usar aqui a minha relação de rendimento para determinar, de fato, ali o valor do rendimento dessa máquina térmica, tá bom? Então, espera aí, só selecionar isso aqui, diminuir um pouquinho, jogar para o canto aqui também. Acho que tá beleza. Então, isso aqui é o que eu vou usar no final, vou deixar aqui separadinho. Agora, vamos calcular aqui o nosso rendimento. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, é necessário lembrar o quê? Que quando a gente está falando de rendimento e a gente está usando temperaturas, essas temperaturas aqui, ó, tem que ser temperaturas absolutas, ou seja, essas temperaturas devem estar na escala Kelvin. Então, o que a gente tem ali é o seguinte, ó, o nosso TF, a princípio, temperatura fria, né, ele disse para nós que era de 25 graus Celsius. E a nossa temperatura quente, ele disse que era de 174 graus Celsius. Com isso, o que a gente vai fazer? Conversão. Então, já que eu quero levar para Kelvin, eu sei que esta temperatura fria aqui, basta que eu some 273 nela, né? Então, a temperatura fria na escala Kelvin, a gente pode dizer aqui que 273 mais 25 vai dar 298. Então, eu tenho 298 Kelvin. Enquanto isso, na temperatura quente, o nosso TQ vai ser de 273, 13, 447, beleza, 447 Kelvin, tudo bem? Então, diante disso, a gente pode dizer que o rendimento vai ficar sendo igual a 1 menos 298, que é o nosso TF, dividido por 447, que é o nosso TQ. Aqui vem uma das coisas que essa prova do PAS veio diferente. A gente pode trabalhar aqui com uma estimativa. Por que eu vou poder trabalhar com estimativa? Nota bem, nas minhas respostas, ele está perguntando se é inferior a
superior a e inferior a, então ele não está me dando um resultado exato. Eu posso trabalhar com estimativa quando a gente tem assim. E aqui dá para fazer uma estimativa muito boa, porque veja o seguinte, nesta fração aqui, se você para pensar, o que a gente pode fazer para estimar aqui? Eu vou usar valores aproximados. Em cima, eu posso aproximar, posso te dizer que isso aqui, ó, que é essa fração, só essa fração aqui, ó, ela teria um numerador, por exemplo, de 300. Tá bem próximo, né? E o meu denominador eu vou usar de 450. Nota que mudou muito pouco do número original, então a nossa aproximação vai ser muito próxima da verdade. Ah, professor, eu não quero usar a aproximação, eu quero realmente fazer o cálculo. Não tem problema, você pode, só que você perderia um pouquinho de tempo a mais, beleza? Por quê? Quando a gente está falando de 300 sobre 500, veja bem, eu posso aqui, primeiramente, cortar esse zero com esse zero, eu vou ter 30 sobre 45. Então, se eu dividir em cima e embaixo aqui, vamos fazer essa divisão por 6, né? 30, não, vou fazer por 5. 30 dividido por 5 e 45 dividido por 5, até porque por 6 não dava 45, né? Você vai ter em cima 6 e embaixo você vai ter 9. 6 sobre 9, se a gente simplificar mais uma vez, dá para ir por 3 aqui, dá para ir por 3 aqui, não é? Então, você vai ter em cima 2 e embaixo 3. Então a gente tem uma fração que é aproximadamente 2/3. Então é plausível que eu escreva aqui, ó, que o rendimento é igual a 1 menos 2/3. Como a gente tem aqui frações, né, vou completar aqui, é como se fosse um número 1, a gente trabalha com o MMC. Então o que a gente vai ter aqui é o seguinte, ó, rendimento é igual. O MMC de 1 e 3 é o próprio 3, 3 dividido por 1 dá 3 vezes 1, então eu vou ter 3 aqui em cima também. 3 dividido por 3 dá 1, vezes menos 2 é o próprio menos 2. Então, este rendimento que a gente tem, ó, ele é de 1 sobre 3 aproximadamente. Ou se você tivesse feito a divisão, você ia encontrar ali 0,33333, certo? Eu vou deixar como 1/3, eu não vou passar para porcentagem, porque trabalhar com a fração, já que eu já fiz uma aproximação ali, vai evitar que eu faça arredondamentos em excesso. Então vamos deixar essa fração. E olha que interessante. Se eu tenho rendimento, agora eu posso vir aqui, ó, para aquela relação que a gente tinha dito que seria a nossa relação final. Vou diminuir esse pedacinho aqui para ficar aqui no cantinho. E agora a gente pode fazer a nossa relação final. Então, eu vou utilizar aqui agora, ó, o Q quente igual a trabalho sobre rendimento. Vou colocar ele aqui para nós. E aí a gente vai fazer isso. O que é o trabalho sobre rendimento? Trabalho, a gente já sabe, né? O trabalho é o quê? É aquilo que pode ser convertido em energia elétrica. Então, o nosso trabalho já está aqui, ó. É de 14.093 gigawatts-hora. Então, vou colocar ele aqui. Esse é o nosso trabalho. Só conferir lá na tabela, ver se eu não errei esse valor. Acredito que não. Opa, errei, ó. É 14.053, pessoal. Rapidinho. Só tirar este 9 aqui, ó, é 14.053. Senti que algo não estava certo neste lugar. Então, aqui dá 14.053. Esse é o meu trabalho. E o rendimento a gente acabou de encontrar que é 1 sobre 3. Ou seja, o calor quente, já que aqui eu tenho uma divisão entre frações, eu posso conservar a primeira, que é 14.053, e multiplicar pelo inverso da segunda, que é 3 sobre 1, correto? Então, o meu calor quente, a quantidade total de energia liberada ali pela fissão nuclear, é 14.053 vezes 3. Se fosse apenas o 14.000, né, vezes 2 daria 28.000, 38, 42.000, certo? E o 53 vezes 3 dá 159. Então, eu vou ter aqui 42.159, com a mesma unidade que eu já tinha, gigawatts-hora. Então, este aqui é o valor de energia que foi liberado por fissões nucleares para que eu pudesse obter este total aqui de energia elétrica. Tudo certo? Então, 42.159. Se a gente observar as nossas opções, a gente tem ali inferior a 35.000, não é. Superior a 35.000 é e inferior a 40.000 não é. Então, superior a 40.000 é e inferior a 45.000 é. Então, a nossa letra C é a que se encaixa no que a gente encontrou. Então, a letra C é a nossa resposta correta.
Beleza, pessoal? Esse bloquinho de questões ele é maior, mas ele é bastante interessante. Trata aqui de um item que essencialmente é uma relação de conversões, mas trabalha bem a parte de rendimento. Gostei bastante desse bloco de itens. Muito obrigado, valeu pessoal, abraço!